Olá, pessoal! Neste vídeo, responderei a uma pergunta frequente entre crentes e não crentes. Jesus ressuscitará os cremados? Ou, em outras palavras, o que acontecerá com aqueles que foram cremados na ressurreição durante a segunda vinda de Jesus Cristo? Primeiramente, é importante notar que Deus não nos deu uma revelação específica ou um comando direto sobre o destino dos cristãos cremados. Não há nada na Bíblia que responda diretamente a essa questão. No entanto, existem alguns versículos que podem nos orientar, e este é um tópico amplamente discutido na comunidade cristã. Um versículo relevante é Gênesis 3,19, que diz: "Você retornará ao pó, porque dele você foi tirado, pois você é pó e ao pó voltará." Este versículo nos lembra que nossos corpos físicos vieram do pó e voltarão ao pó após a morte, seja através da cremação ou da decomposição natural. A mensagem aqui é clara: a preservação de nossos corpos físicos após a morte não é o que importa. Após a morte, muitas coisas podem acontecer aos corpos que estão fora do nosso controle. A questão, então, é o que acontece após a morte segundo a Bíblia. Embora a cremação fosse praticada em tempos bíblicos, não era comum entre os israelitas ou os crentes do Novo Testamento. Naquela época, o sepultamento era a forma mais comum de descansar um corpo após a morte, com corpos frequentemente colocados em tumbas, cavernas ou enterrados no solo. No entanto, em nenhum lugar da Bíblia, o sepultamento é comandado como o único método de dispor de um corpo. E essa é uma conclusão importante. Os cristãos acreditam na cremação? Embora não possa falar por todos, alguns cristãos se opõem à cremação, argumentando que Deus não seria capaz de ressuscitar corpos cremados e reuni-los com suas almas e espíritos. Para apoiar isso, alguns apontam para 1 Coríntios 15, 35 e 55, que fala sobre a ressurreição dos mortos, afirmando que nossos corpos terrestres serão plantados no solo, mas ressuscitarão para viver para sempre. Serão enterrados em fraqueza e ressuscitarão em força, como corpos espirituais. A Bíblia não aborda diretamente o tema da cremação, mas há alguns pontos que podem ser considerados para entender a perspectiva bíblica sobre o tratamento dos corpos após a morte. Sepultamento tradicional. Na cultura hebraica e na Bíblia, o sepultamento tradicional era uma prática comum. Exemplos incluem Abraão comprando uma caverna para enterrar Sara, Gênesis 23:19, e Jesus sendo colocado em um túmulo após sua crucificação, Mateus 27:59 e 60. Respeito pelo corpo. A Bíblia fala sobre o respeito pelo corpo humano como parte da criação divina. Por exemplo, 1 Coríntios 6, 19 e 20 menciona que o corpo é o templo do Espírito Santo e deve ser tratado com respeito. Ressurreição. Alguns cristãos acreditam que a cremação pode ser vista como um obstáculo à ressurreição, mas a maioria das denominações cristãs hoje entende que a ressurreição não depende da condição física do corpo, mas do poder de Deus. Exemplos bíblicos de queima de corpos. Há alguns exemplos na Bíblia de corpos sendo queimados, mas geralmente esses casos estão associados a punições ou desonras. 1 Samuel 31:12 e Amós 2:1. A maioria das denominações cristãs modernas aceita a cremação como uma prática legítima, desde que seja feita com respeito e dignidade. A escolha entre cremação e sepultamento é geralmente deixada para a preferência pessoal ou familiar. No entanto, como mencionado anteriormente, não é mais difícil para Deus ressuscitar um corpo cremado e reuni-lo com sua alma. Afinal, todos os cristãos que morreram e foram enterrados há milhares de anos agora não são mais que poeira. Como isso é diferente da cremação? Concluo dizendo que a questão da cremação ou sepultamento está dentro do âmbito da liberdade cristã. É uma escolha que cada pessoa deve fazer com a bênção de seus entes queridos. Espero que tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para não perder nenhum conteúdo que publicamos aqui. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.